Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica na sua 5ª temporada, ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e em todas essas plataformas pós-pandêmicas de Big Techs que tantas vezes e reiteradamente também massacram as nossas existências e os sentidos das nossas existências. Mas ao mesmo tempo a gente faz do Provocação Histórica resistência e narrativa que tenta expurgar um pouco de um passado autoritário brasileiro, sobretudo em se tratando de uma semana em que a gente rememora, repensa, reflete e faz a devida crítica histórica de um evento que durou 21 anos, ou seja, a ditadura militar implantada em 1964. Ao mesmo tempo, o Provocação Histórica recebe aqui grandes nomes da nossa intelectualidade, da nossa ação política, da nossa historiografia, da nossa cultura escrita e da nossa arte. Por isso que, para falar disso e muito mais de seu novo livro, eu tenho aqui a alegria de receber mais uma vez no palco do Provocação Histórica ele que alguns conhecem como Carlos Alberto Libânio Cristo, mas que é mundialmente conhecido como o Frei Beto. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica, meu querido. Muito obrigado, linda, né? Alegria minha. Fico feliz de voltar agora, aqui. Com 80 anos, né? Os primeiros 80. Os primeiros 80. Exatamente. E como que foi essa virada para os 80, que inclusive também é objeto, de alguma maneira, do próprio livro novo, né? Tá aqui na minha mão, gente, ó. Já anuncio desde já aqui para vocês. Fecha aqui, ó, que bonito. Onde, entre outras coisas e causas, o Frei Beto narra tanto a história do Brasil e do mundo, no fim das contas, mas também a sua história familiar, a sua trajetória, por que ele virou escritor. E tá aqui, ó, Quando Fui Pai do Meu Irmão, com histórias impressionantes desse narrador, impressionante também, que é o Frei Beto. Então falemos disso tudo, né? Você fez 80 e... Eu cheguei aos 80, mas os 80 ainda não chegaram em mim. Por quê? Porque eu me sinto muito bem. Às vezes eu vejo amigos, pessoas de 60, 70 anos, que parecem meus avós. Tipo, né? eu. Não é o seu caso, né? Mas outras pessoas, sim, não vou citar nomes, mas eu fico impressionado como tem gente muito mais nova do que eu que parece muito mais velha. Sim. Mas isso, enfim, as idades biológica e cronológica nem sempre coincidem. Sim. Quase nunca E coincidem. tem um trecho aqui que você faz uma exegese, digamos, dessa ideia de tempo e de idade, seja do espírito ou da carne, né? Certo. Que é, assim, de um bom humor. Que essa coisa de, bom, agora a juventude dura muito mais tempo, né, no fim das contas. Muito mais tempo, exatamente. Ninguém quer deixar de ser jovem, né? Então, essa coisa eu acho uma bobagem. A terceira idade, a melhor idade. Sei lá, a melhor idade é quando a gente tem 30 anos, sabe? 20 aos 30 anos. Então, para usar essas metáforas, eu tenho uma sugestão para as pessoas que não querem falar a palavra velho. Eu não tenho nenhum problema com a palavra velho. Eu digo é a turma da eterna idade, porque nós estamos mais próximo dela, né? Eterna idade. Ou seja, de transvivenciar, como você diz. Exatamente. Eu não uso o verbo morrer, eu uso o verbo transvivenciar, né? Pela minha fé, porque eu acredito que a gente tem uma outra vida depois dessa, e definitiva. Mas eu acho que, sabe, esse negócio de metáfora, o que importa é a gente se cuidar e saber que essa vida é uma só, então há que imprimir a ela um forte sentido, que é o tema desse livro. Porque não dá para desperdiçar nem um dia da vida. Isso é uma grande bobagem e, infelizmente, muita gente não sabe realmente levar a vida com alegria, com bem-estar, com bom humor. Mesmo diante do sofrimento. Exatamente, mesmo diante do sofrimento. Mas eu acho que justamente o fato da gente ter um sentido na vida imprime uma felicidade ainda quando estamos em situações difíceis ou de sofrimento. Sensacional. E quando fui pai do meu irmão. Então, ó, Frei Beto, Carlos Alberto Libânio Cristo, qual chamar ele nome completo, das Minas Gerais para o mundo, que pega um avião a cada 3 dias, segundo ele. Inclusive, estava voltando de Cuba esses dias, já vai para Teresina daqui a pouco.
E, de fato, né, quando tiver 100 anos, vai ter, como diz o Luiz Inácio, a energia e o tesão dos 20 anos, porque você é esse jovem impressionante, né? Mas vamos pensar aqui primeiro algumas histórias relativas à efeméride trágica do Brasil, que é o golpe de 64, né? Quer dizer, a sua história, de muitas maneiras, se confunde, é influenciada e influencia a própria história do Brasil recente da ditadura militar. Então, acho que vale falar um pouco sobre o golpe de 64, por que os militares insistem em comemorar como se tivessem livrado o Brasil do comunismo e o que isso significou também na sua trajetória, né? Na verdade, foi um golpe patrocinado pelo governo dos Estados Unidos. O governo João Goulart, que era um governo constitucionalmente eleito, foi derrubado pelas Forças Armadas, porque ameaçava, nem sei se chegaria a fazer a reforma agrária, mas ameaçava fazer a reforma agrária, e uma vergonha, porque o Brasil é um país de dimensões continentais que nunca conheceu uma reforma agrária. Os nossos vizinhos aí, a Bolívia, o Peru, o Equador, que são muito menores, já conheceram várias reformas agrárias. Então a gente tem esse absurdo de muita gente sem terra, né? E muita terra sem gente, porque é terra de negócio, é terra de exploração, é terra do latifúndio. E essa ameaça fez com que os militares dessem o golpe e o golpe foi cada vez mais se aprimorando em crueldade, prisões, torturas, desaparecimentos, sequestros, e durou 21 anos. E o Brasil nunca puniu os responsáveis por todos esses assassinatos e genocídio. Por exemplo, o segmento mais atingido pelo golpe militar de 64 foram os indígenas. Uhum. Eu até fiz um livro recente sobre isso, O Tom Vermelho do Verde, da editora Rocco, mostrando o massacre que foi feito à nação Waimiri-Atuari, na abertura da 174, que é a rodovia que liga Manaus a Boa Vista. E ninguém sabe dessa história, porque o Brasil cometeu o grave erro de clandestinizar o que foi a ditadura, a atrocidade que ela representou, e, ao mesmo tempo, conceder anistia recíproca, que é um absurdo jurídico. Chega a ser, inclusive, ridícula, porque anistia recíproca, se você supõe que o outro lado, no caso os assassinos e torturadores, também tenham sido investigados, julgados e condenados. E isso nunca aconteceu. E foi o erro que criou, dentro das Forças Armadas, o caldo de cultura melhor expressados pela figura do Bolsonaro. Então, que permitiu a tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023. E é a primeira vez que os generais vão à barra dos tribunais. É a primeira vez que são tornados réus. Infelizmente, isso não aconteceu em relação ao Brasil quanto ao período da ditadura. Aconteceu no Chile, aconteceu na Argentina, aconteceu no Uruguai, e por isso as Forças Armadas lá deixaram inteiramente de ser golpistas. Aqui não. Ainda continua esse caldo de cultura neofascista. E não à toa deu não só na ascensão do Bolsonaro, ainda como permanência de um passado autoritário, né? O porão da ditadura, o brilhante Ustra, que torturou a Melinha, né? E aí também nos desdobramentos disso com a tentativa de golpe, né? Exatamente. Aí, acho que depois desses anos todos que você mesmo acompanhou, viveu e influenciou, é a primeira vez que, acho que depois do fim da ditadura, de fato o Supremo está falando da lei de anistia de 79, que tem anomalias, né? No mínimo. Muito anomalias. Foi um erro, é uma lei esdrúxula, porque você não pode anistiar quem sequer foi investigado, e muito menos condenado. Anistia para quem foi condenado. Eu fui condenado 2 vezes. 3 vezes, na verdade. Fui condenado em primeira instância, a 4 anos, pelo Tribunal Militar, a Auditoria Militar em São Paulo.
Fui condenado pelo Supremo Tribunal Militar, o STM, e um dos juízes pediu 15 anos, que aumentasse a pena de 4 para 15 anos, mas ele foi voto vencido. E fui condenado pelo STF. A minha pena de 4 anos, na terceira vez, e último recurso no STF, foi reduzida para 2 anos na semana que eu completava 4 anos de prisão. De modo, né, que eu tenho um crédito de 2 anos com a liberdade. Exato. Qualquer crime até 2 anos eu posso cometer porque está pré-pago. Inacreditável. Agora, né? nunca fui indenizado por isso e nada. Né? Sabe? Acabou. Eu sei que a pergunta é retórica, mas por que você foi condenado? Fui condenado porque me consideraram terrorista. Nunca peguei em armas, nunca. O que você fazia, no fim das contas? Eu dava apoio a quem lutava contra a ditadura, a quem queria a volta da democracia no Brasil. Por exemplo? Esconder pessoas, pessoas que precisavam sair clandestinamente do país, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina, porque durante um período eu morei em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então eu dava esse apoio, né, de apoio logístico a perseguidos pela ditadura. E fui punido como terrorista por fazer isso. Marighella, as figuras mais procuradas. Sim, porque eu dava apoio, sobretudo, a figuras do grupo do Marighella, mas também de outros grupos. E, enfim, achava justo. Aliás, é uma tradição da igreja dar apoio, dar exílio, dar acolhida a quem é perseguido, né? Aliás, é uma bem-aventurança, tá? No Sermão da Montanha está lá, bem-aventurados os perseguidos. O próprio Jesus, né, foi perseguido, preso, condenado e assassinado na cruz, que era uma pena de morte dos romanos. Então eu creio que, sabe, é preciso permanentemente trazer à baila o tema da ditadura. O ideal seria que o Ministério da Educação obrigasse as escolas a ter este tema no seu currículo. Você não pode, no Brasil, fazer uma carreira escolar sem conhecer os ciclos autoritários do nosso país, seja a ditadura de Vargas nos anos 30, seja dos militares nos anos 60, 70, até o início de 80, metade de 80, porque a ditadura acabou em 85, e muito menos você não pode formar alguém na escola brasileira sem conhecer as matrizes religiosas da nossa cultura. Como é que não se toca na escola em candomblé, umbanda, macumba, espiritismo, catolicismo, evangelismo? Tudo isso são temas importantes na formação de um brasileiro ou de uma brasileira. Mas, enfim, ainda temos muito a caminhar. E são, eventualmente, ou nesse caso, nos casos mais recentes da ascensão do bolsonarismo, sobretudo para cá, são casos estruturais, né, de censura e perseguição a quem faz ali aquilo que a gente chama de liberdade de cátedra, né, a devida crítica. Acho que você, como um frade dominicano, você diz que você não é padre, não é sacerdote. Primeiro você diz no livro, primeiro eu vou começar com quem eu não sou. Por que você diz isso, né? Porque você não é esse padre, esse sacerdote, é um frei, mas ao mesmo tempo enfrentou e enfrenta dentro da igreja disputas acirradas, né? Pela própria ideia do que seja ser um membro da Igreja Católica, né? Sim, a Igreja Católica é um espaço, felizmente hoje, muito democrático, onde existem diferentes tendências, opiniões, etc. E eu me sinto muito à vontade porque me sinto apoiado pela figura máxima da Igreja Católica, que é o Papa Francisco. Mas não é uma exceção recente? É uma exceção, mas por isso, infelizmente, hoje a Igreja é um corpo também esdrúxulo, porque ele é conservador, mas a cabeça é progressista, né? Mas, de qualquer forma, eu me sinto muito apoiado por ele tem muita identidade com a teologia da libertação, enfim, é um homem que fez uma opção pelos pobres, não é à toa que adotou o nome de Francisco, mesmo sendo um jesuíta, né? Exatamente. Então, a questão dos pobres e a questão do meio ambiente, né? Estão encerrados aí no simbolismo desse nome Francisco. Mas isso faz parte da vida. Lutar, sabe, é constante, né? É constante ao mesmo tempo. E esse livro traduz bem as minhas lutas, né? Desde das mais pessoais, quando eu cuidei do meu irmão, por isso tem esse título, quando fui pai do meu irmão,
e conseguir tirá-lo das drogas, e descobrindo que remédio, internação, terapia, tudo isso é importante, mas o importante mesmo é amor. Ai da família que tem um dependente químico e isola esse dependente. Eu sei que muitas famílias não suportam, mas porque não foram orientadas como lidar com eles, né? E aquela ideia absolutamente equivocada que muitas famílias têm de que eu vou internar, vou isolá-lo, fico aqui na tranquilidade, ele e os médicos lá e os remédios que cuidam. E não funciona assim. Não funciona assim. Você precisa realmente aplicar uma forte carga de amor em cima de uma pessoa na dependência química. Aí sim você consegue tirá-la do buraco. Impressionante. Agora, não é fácil amar sem reciprocidade imediata, né? Esse é o grande desafio. Porque, em geral, o dependente químico, ele tem momentos ali ardilosos de mentira mesmo. Exatamente, ele né? suga as nossas energias, suga fortemente. Então é preciso realmente estar habilitado, estar preparado para isso. Eu, felizmente, né, primeiro por disposição de vida, de princípios, e segundo, tive a sorte de me cercar de terapeutas que me orientaram muito bem na forma de me proceder com meu irmão. É impressionante essa história que dá título aqui ao livro, que essa mistura fascinante aqui de história do Brasil, trajetória pessoal que se confunde com a própria história do Brasil e do mundo, e de histórias familiares que são um tanto subjetivas, mas que na verdade tem essa pena de uma galhofa universal, porque é sempre narrada com muito bom humor, apesar da tragédia. Que o Frei também, acho que... Como é que era no Nome da Rosa? Que era o São Mauro, que falava que... Não me lembro agora. O humor não é um estado de espírito, é uma visão de mundo, né? E sempre muito bem humorado. Então essa história é do Toninho, seu irmão mais novo, não é isso? Tonico. Que era esse jovem rebelde e tal, e de repente cai no mundo das drogas. Aí tem essa história de que você vai lá na unha, traz para São Paulo... Não, primeiro que o menino sofreu um acidente brutal, né? Foi. De moto, De moto. Depois ele vem para São Paulo e aqui vem passar uns dias e fica 5 anos comigo, porque a família é de Belo Horizonte. E foi aí que você enfrentou... Exatamente. Todos porque ele ficava desafios. agressivo, né? Ficava. Descontava em você. Porque a abstinência da droga leva à agressividade, leva a um estresse muito intenso para a pessoa que está numa luta, né? Ela está assumindo, querendo sair, mas não é muito fácil, é muito difícil esse passo adiante. Mas é preciso daí que a dose cavalar de amor entra para poder reforçar essa pessoa. Exatamente. Extremamente disciplinado. Exatamente. Isso valeu a pena, viu? Não, impressionante essa história. Eu acho que na vida, Linda, né, a gente não guarda culpa por transgressão, guarda culpa por omissão. É aquilo que a gente deixou de fazer por pessoas que estão próximas, que nos exigem, enfim, é isso que realmente da vida traz não se leva culpa por transgressão, se leva culpa por omissão. Tá aqui, inclusive, no texto. Ô Frei, agora me diga uma coisa, não vou dar spoiler da história inteira aqui, que vocês podem ler, inclusive, Voz de Minha Alma, põe aqui na tela o site do Frei Beto, com todos os 78 livros, se eu não estou enganado. 79. Ele é um monge dominicano aqui, só podia. 79 livros, vocês acham todos os livros do Frei? Isso, freibeto.org. E, inclusive, esse é o mais recente, né? O mais recente. E que leva aqui o título, inclusive, de quando ele foi pai do irmão mais novo dele. Agora, tem aqui histórias saborosas, eu não vou dar spoiler de tudo, Frei, mas que o pessoal pode entrar no site, comprar e tal. Mas o fato é, tem um episódio ali com o irmão dele que ele pega o seu carro lá no mosteiro, sai andando pela cidade, desaparece, o próprio Cocho ajuda, o Ricardo Cocho, nosso glorioso jornalista. Cocho, ajuda você a avisar a polícia e não se encontrava o seu irmão e de repente aparece o seu Fiat 147 na Avenida Paulista, cheio de lama. Cheio de lama numa época de absoluta secura em São Paulo. Onde ele foi com esse carro, bicho? Tem a menor ideia. Primeiro, onde ele foi, porque foram horas. Ele ficou sumido. Das 8 da noite até as 2 da madrugada. Segundo, como é que ele conseguiu dirigir tanto tempo em São Paulo sem
um acidente, porque ele não conhecia, ele não tinha carteira. Ele sabia dirigir, mas não tinha carteira, não conhecia a cidade. Estava transtornado, né? Estava transtornado. E terceiro, onde ele arrumou aquela lama, como se ele tivesse passado debaixo de um lava-jato de lama, né? Só aquele limpador de para-brisa que ali né, tinha passado para ele poder enxergar. E quarto, encontrado pela Polícia Militar na contramão na Avenida Paulista. Como é que ele entrou na contramão na Avenida Paulista sem também um acidente? Isso é um Mistérios, ele nunca soube contar, nunca soube. Cacilda, imagina onde ele foi com esse 147. E aí, por N motivos, desde a infância, ele também era um menino muito sensível à arte, né? À pintura. Muito, gostava muito, pintava muito bem. Nós temos quadros dele na família, entre os amigos, que são verdadeiras obras de arte. Excelente. Teria sido talvez um grande pintor se não tivesse tido o problema das drogas. Impressionante, ó. Entre outras histórias aqui, a própria história do Frei e do seu irmão mais novo se confunde com a história da própria redemocratização. Então vamos falar da história do Tancredo Neves. Essa, por N motivos, e aqui, shame on me, né, por minha ignorância, eu não tinha a menor ideia, ou não lembrava, que você estava não só no momento em que o Tancredo morreu, mas você acompanhou todo o processo. Todo o processo. Até o próprio enterro em São João del Rei, né? Foi. Eu só não acompanhei a parte de Brasília. Mas aqui em São Paulo, eu tinha sido colega de escola do único filho homem dele, né? Também chama Tancredo Augusto. Quando ele foi internado aqui em São Paulo, no INCOR, o Dom Paulo foi comigo fazer uma oração, uma celebração lá no INCOR. E a dona Risoleta pediu então que Dom Paulo voltasse. Dom Paulo disse que não poderia voltar por causa de agenda, mas me indicou para ir todo dia. E dona Risoleta e doutor Tancredo eram amigos dos meus pais. Então, embora tivessem partidos opostos... Porque seu pai odiava o Getúlio, né? Meu pai odiava Getúlio. O Tancredo foi ministro da Justiça, muito novo, né? Muito novo, ele foi ministro da Justiça do Vargas. Foi ele que chegou no quarto do Getúlio, quando o Getúlio se matou? Isso eu não me lembro. Não tem uma história Não, assim? Isso eu não me lembro. E então a questão foi que fiquei dando assistência à família e depois acompanhei todo o féretro até Brasília, Belo Horizonte e São João del Rei. E aí tem toda essa história que, na verdade, você estava sob a censura do Serviço Nacional de Informação. Porque o SNI, ele se sentia muito incomodado da minha presença no INCOR. Por saber que você era um subversivo. Um terrorista, né? Tinha passado eu fui preso 2 vezes durante os 21 anos da ditadura, em 64, 15 dias, depois de 69 a 73, 4 anos. E eles se sentiam incomodados, a família me acolher ali no INCOR. Então quiseram me excluir do cortejo fúnebre, não conseguiram, porque a dona Risoleta bancou, exigiu e mais, ela queria que eu pregasse numa das missas. O arcebispo de Brasília não permitiu, o de Belo Horizonte também, mas ela praticamente enquadrou o bispo de São João del Rei. Você vai fazer. Aí eu falei, só que a Agência Nacional, que tinha uma única câmera dentro da igreja, gravando toda a missa, nessa hora deslocou o foco para fora da igreja. Tirou da sua... Exatamente, da minha intervenção, da minha fala. E as pessoas que estavam aqui fora só vieram a entender esse vai e vem, por que sai de dentro da igreja em plena missa e depois volta, quando eu expliquei, ao momento que eu estava falando. Quer dizer, é inacreditável, né, o ódio desses caras. Censura, né? Censura mesmo, controle. Claro que tem a poesia do pôr do sol com a sua voz, mas era censura. Não tinha voz. Tinha o pôr do sol, só em silêncio. Não aparecia o áudio, claro, porque senão as pessoas escutariam o meu sermão, né? Você lembra do que disse? Lembro. Eu comparei a morte do Tancredo ao Moisés, né, que também caminhou, mas não chegou na Terra Prometida, mas representava a esperança de libertação de um povo e o advento da democracia no Brasil. Foi mais ou menos por aí. Mas eu falei de improviso, de modo que eu não tenho gravado assim exatamente o que falei ali. Não, mas sensacional. E essas histórias que eu nasci em 83, quando o Figueiredo era o presidente.
Figueiredo que saiu pela porta dos fundos do Planalto porque não queria passar a faixa. Exatamente, como o Bolsonaro. Aliás, Exato. O Bolsonaro como ele. Exatamente. Repete a farsa da farsa, né? Exatamente. Mas e essas histórias aqui, o Tancredo, porque você acompanhou toda a fase final, né? Você estava ali a hora que ele transvivenciou, a hora que ele morreu. Na hora que os aparelhos todos foram desligados, né? Passaram a ser um risco no painel eletrônico. Eu estava dentro do quarto dele no INCOR, acompanhado pela família dele. As histórias eu já ouvi as histórias mais esdrúxulas, é tudo lenda. Tudo né? lenda. De fato, ele morreu ali, não foi morto antes nem nada, ele morreu ali depois de 7 cirurgias. É uma diverticulite, né? É, uma diverticulite que se transformou em 7 cirurgias, contaminação, porque ficava muita gente, principalmente em Brasília, muitos políticos presentes na sala de cirurgia, que é um absurdo. Caramba, tudo... Problema de contaminação e tal. Então teve uma série de descuidos, na verdade. Muitos descuidos. Dizem que é sempre assim quando o paciente é uma pessoa excepcional, né? Pessoa muito conhecida e tal. De transição, né? Os militares não queriam, né? Exatamente. Ele era um democrata, certo? Era um democrata, exatamente. Ele diria, assim, da sua vida eterna, que o neto dele pisou na bola em 2014, quando questionou a vitória da Dilma? Não sei. Então possivelmente, sim, né? Possivelmente sim, né? Né? Possivelmente sim. Pô, Netinho, faz isso não, né? Porque abriu a caixa de Pandora. Claro, exatamente. Todo mundo fala do Bolsonaro, mas não lembra do Aécio despeitado em 2014, né? Exatamente, Inacreditável. Gente, eu tô aqui com o Frei Beto, Carlos Alberto Libânio Cristo, das Minas Gerais para o Mundo, que também, entre outras coisas e causas, está sempre viajando pelo mundo, defendendo aquilo que é justo, aquilo que é parte desses sentidos da existência humana que ele narra aqui nesse livro, que é um tanto também, evidentemente, autobiográfico. E vocês conhecem o Frei Beto não só do ICL, obviamente, mas de Batismo de Sangue, um clássico sobre a ditadura militar, e de tantos outros 78, 79 livros que vocês podem, inclusive, ver aqui no próprio site oficial do Frei Beto. Desses textos aqui, que envolvem as histórias mais pessoais, incluindo a cadeia, 4 anos, né? Aí você falou, bom, então esse dia na cadeia tem 48 horas, porque de repente você se vê com, entre aspas, tempo de sobra, né? É verdade. Você não tem que sair, não tem reunião, não tem que atender telefone. Mas como é que suporta tanto tempo sem... Você nunca saiu nesses 4 anos da prisão? Não, nunca saí. Saí para ir ao hospital. Certo. E para ir na auditoria, para ser julgado, né, no Tribunal Militar. Só isso. Não teve mais saída nenhuma. Agora, lá dentro, eu tive períodos... Presídio, desculpa. Hein? Qual que é? Eu passei por 8 prisões diferentes. E passei por celas coletivas e celas individuais. Evidente que eu sempre preferi a individual, porque aí você monta o seu esqueminha. Tinha muitos livros, terminei meu curso de teologia. Eles deixavam vocês com os livros? Deixavam. Censuravam, né? Em geral, os livros passavam pela censura, mas os censores eram tão... Tolos, né? Mais do que isso, imbecis, que um dia, porque nós frades éramos, né, 3 frades que ficaram 4 anos, recebíamos a lista dos livros enviados para conferir depois que a carceragem entregasse na cela. E um dia, conferindo, faltava um livro. Chamamos o carcereiro e falamos, olha, falta um livro. Não, esse aí não entra de modo algum. Aqui não entra livro que fala de Cuba. E o livro, o título era O Cubismo. Por aí você vê o nível. Movimento artístico e não sobre a ilha de Cuba. O cubismo, eles achavam que falava de comunismo, socialismo. Aí vocês riram eternamente. Ridículo, né? Mas tentaram, pelo menos, corrigir o rapaz? Não, né? Tentamos. Falamos com ele o que era, mas ele não se deu por vencido, não. Inacreditável. Devolveu o livro na próxima visita. Jesus. Mas e aí das figuras que você conviveu lá dentro, além do Frei Tito, né, que tem essa história trágica, conhecida em Batismo de Sangue, quem foram as figuras ali que você acabou cruzando nesses 4 anos entre os presídios? Muitas figuras. Eu cruzei com Jacó Gorender, com Caio Prado Júnior, com... Caio Prado velhinho ficou preso? E ele foi preso até na ditadura do Vargas, né?
Diógenes de Arruda Câmara, que foi um grande dirigente do Partido Comunista Brasileiro, com a Dilma. Eu no presídio Tiradentes, na ala masculina, a Dilma na ala feminina, mas de vez em quando a gente se encontrava no dia da visita, né, que abriam, algumas visitas eram comuns, porque era marido e mulher, cada um preso numa ala, então o portão das duas alas ficava aberto. A Dilma teve lá no Tiradentes Acabava também. cruzando os olhares. Né? Acaba. E às vezes encontrava-se também no médico, né, no gabinete médico, que, aliás, diga-se de passagem, o médico era um preso político. Tanto o médico quanto o dentista. Que oferecia os serviços. Que oferecia, porque o Estado estava pouco se lixando. Caramba. Então eles permitiram que no Tiradentes os médicos usassem o consultório do presídio. E aí eles atendiam vocês. Atendiam a nós e atendiam também os presos comuns. Ilegais. Ilegais porque a polícia prendia o sujeito na rua, não informava a justiça, então era um caso de sequestro e desaparecimento. Mesmo que o cara não tivesse atividades políticas. Eram geralmente bandidos mesmos. Certo. Né? Assaltantes, ladrões, enfim, traficantes, prendiam, e aí eram 2, 3 dias de tortura até o cara entregar o que a polícia queria. Então aí tinha 2 caminhos. Caminho 1, comunicar à justiça que o seu José da Silva está preso, né? É como se ele tivesse sido preso hoje, não há 3 dias atrás. Uhum. Espancado, ele ia fazer curativo na mão do médico preso político. Isso. E graças a esses médicos é que a gente pôde processar o Esquadrão da Morte. Agora, o caminho 2, outros eram levados para a periferia de madrugada e fuzilados pela polícia. Esquadrão da Morte. Rito sumário. Rito sumário. Mas já estavam presos há 3, 4, 5 dias. E aí vinha a versão do confronto. Então, meus amigos e amigas, desconfiem sempre da versão policial. Porque ela é estrutural. Principalmente esse negócio de confronto, sabe? Às vezes o cara já está na mão da polícia, devia estar na mão da justiça, mas a polícia é assassina muitas vezes. Muitas vezes, nem sempre. Uhum. Mas muitas vezes é integrada por assassinos. Bem, a gente vê aí casos, né, comuns, né, de PCC, de policiais que se misturam com a bandidagem, etc. Uhum. Então é uma coisa muito complicada ali. Tem um ponto interessante nessa fala. Quer dizer, tem os presos políticos e os presos, vamos chamar entre aspas, de comum, mas, no fim das contas, na sua interpretação, todo preso é um preso político, na medida em que ele não teve direito ao Estado democrático e à justiça, não é isso? Exatamente, na medida que ele não teve direito à educação, à saúde, à alimentação. Ninguém escolhe ser miserável ou pobre, né? É decorrência de uma estrutura injusta. Agora, uma criança educada, naquelas condições de um pai desempregado que enche a cara, bate na mãe, na frente dessa criança, e espanca essa criança, você vai querer o quê? Que ela seja um cidadão de gestos polidos? Não, vai virar um bandido. Qualquer um de nós viraria também. Ou um cidadão de bem na acepção bolsonarista. Exatamente. Que sempre são muito canalhas, né? Exatamente. Então, sabe, foram experiências muito fortes, que estão aí descritas no Batismo de Sangue, nas minhas cartas da prisão, e no livro Diário de Fernando, em que eu conto o cotidiano da prisão. Por que Fernando? Porque foi o Frei Fernando que apontou os detalhes do dia a dia. Mas como ele não era nem jornalista nem escritor, fui eu que dei a redação e, em homenagem a ele, eu intitulei o livro. Sensacional. Então, Diário de Fernando? Diário de Fernando, nos cárceres da ditadura militar brasileira, é o subtítulo, da editora Rocco. Também está no seu site. Tá no site, E Frei, nessa história toda dos 4 anos de prisão, teve alguma coisa, ou teve muitas coisas que você não pôde fazer, assim, não em termos de omissão, mas que não tinha o que fazer diante daquela truculência toda? Ah, né? Sim.
Amigos morrendo. Amigos morrendo, Frei Tito sendo barbaramente torturado, que o levou depois ao desequilíbrio mental e ele acabou pondo fim à própria vida. Vi em Presidente Venceslau, na penitenciária, aqui no interior de São Paulo, facadas, estiletadas, gente morrendo na frente da gente, e a gente trancado na cela sem poder fazer nada. Então, realmente há muita violência, porque eu fiquei 2 anos como preso político, aí não havia violência. E 2 anos misturado com os comuns. Nesses 2 anos dos comuns, sim, eu fui testemunha de muita violência. Que era tudo tinha disputas internas. Disputas internas, os guardas tinham medo de se meterem, porque também poderiam sofrer uma facada, uma estiletada. E dane-se, né, deixar morrer. E a gente, principalmente 6 presos políticos, que conviveram muito tempo com os presos comuns, esses 2 anos, nós tínhamos autoridade para poder evitar as brigas de arma. Vocês viraram uma espécie de... porque na verdade nós éramos uma espécie de Al Capone. A fama de terrorista fazia com que eles tinham medo da gente. É mesmo? Os presos comuns acreditavam... Nós tínhamos mais medo deles do que... Mas aí logo descobrimos que o diretor lá em Venceslau, para evitar que eles se aproximassem da gente, disse, olha, vocês não fiquem amigos deles não, porque senão vocês vão complicar a pena de vocês, eles são terroristas. Então a gente ganhou o status de super bandido, de gangster, de Al Capone. Nossa. E tinham medo da gente. Aí vocês usavam isso Usavam isso para poder intervir nas brigas deles, para poder melhorar as condições carcerárias. Para manter um universo de paz. Exatamente, exatamente. Nós tínhamos muita moral ali em cima da massa carcerária. E aí você também acabava aconselhando, né? Muito. Os dilemas mais triviais. E fizemos 3 atividades que recuperou alguns presos, né? Recuperaram alguns presos. Fizemos um curso supletivo de ginásio, seria o EJA hoje, né? Uhum. Na época chamava Madureza. Fizemos um grupo de teatro e fizemos grupos bíblicos. E até hoje eu encontro ex-presos comuns que, graças ao nosso trabalho, não voltaram ao crime. E às vezes eu vou lançar livro, aparece alguém dizendo, nós somos colegas, tal, enfim, se identifica. História. Você já tem essa sensação? É que você vai viver até os 120, você e o Luiz Inácio, que você inclusive foi assessor especial, né? Lá para o Fome Zero, né? Fome Zero. Mas como você vai viver 120 anos, talvez essa pergunta não faça tanto sentido, mas esse acúmulo de memórias assim, vem assim na sua cabeça? Porque, são tantas coisas, né? É só acionar, né? Não, tem muitos detalhes que eu não lembro. Agora mesmo, ao chegar aqui, um colega seu falou que viajou comigo para Cuba. Eu não lembrava dele, porque era uma delegação muito grande. E você foi tantas vezes também. Então não me lembrava dele, mas, enfim. A memória da gente é meio seletiva também, meio... Ela tem caminhos interessantes. Mas eu costumo ter boa memória. Totalmente. Sobre essa questão da sua atuação, né, de frei dominicano, e tudo é uma atuação política, nesses dias o ICL postou um corte da entrevista que você fez aqui no Provocação há mais de um ano atrás. Foi. E viralizou, porque você fala de Jesus como um prisioneiro político. E aí, os comentários, além dos elogios os mais variados, a sua figura, a sua luta, enfim, a sua presença no mundo e sua existência cheia de sentidos plenos, né? Muita gente ainda escreve discurso de ódio dizendo, bom, mas isso não é a atitude de um membro da igreja ou de um frei, que é distorcer o evangelho para uma causa comunista. O que você diria para essas pessoas? Eu diria que elas são ignorantes, não entenderam o contexto do evangelho. Que causa comunista? Jesus foi um subversivo, por isso foi preso, torturado, julgado por 2 poderes políticos e assassinado na cruz, pena de morte dos romanos. Enfim, então isso não há como falar qualquer outra coisa. É ignorância. Quem
quer negar isso. São fatos incontornáveis. São fatos incontornáveis, sabe? É como o pessoal que não crê que a Terra é redonda, né? Terraplanistas. Os terraplanistas, deve ser. Jesusplanistas. Não sei então qual é a versão que eles têm para a morte de Jesus. E olha que a gente celebra a paixão de Jesus todos os anos na Semana Santa. Será que eles nunca leram? Ali está a prisão, ali está a tortura, ali está o interrogatório, ali está a execução dele na cruz? Inacreditável. É inacreditável, realmente. Ainda mais que na tradição católica cristã tem imagem para tudo que é lado. Agora, essas pessoas têm preconceito, Linené, sabe? Então, elas nunca vão aceitar que eu tenho razão. Até porque elas não sabem ler a Bíblia, elas leem o texto fora do contexto. Eu chamo de pescaria de versículos. Então elas se perdem ali, né? Sabe, não tem nenhuma formação bíblica, etc. Recomendo a elas que leiam a minha tetralogia, né? Sobre os evangelhos, Jesus militante, Jesus rebelde, Jesus revolucionário, que já saíram, sobre Marcos, Mateus e Lucas. E agora vai sair pela editora Vozes o Jesus amoroso, sobre o evangelho de João. Que é a quarta Que é a quarta e última. Impressionante. Mas aí tem uma questão também que acho que quando eles destilam esses ódios todos nas redes, mas não só, você deve ter ouvido isso ao longo da vida, na própria igreja, né, nessas disputas internas, que é, bom, mas você está fazendo uma interpretação marxista do evangelho, e aí? Meu caro, deixa eu falar, vão falar sempre. Vão falar sempre. Eu não me importo com isso que eu faço. Marxista, eu prefiro fazer uma interpretação marxista do que capitalista, né? De que Jesus veio aqui para abençoar os ricos e amaldiçoar os pobres. Prefiro. Vou fazer que nem o Cacá Rossetti, repita. Eu prefiro fazer uma interpretação à luz do método marxista da Bíblia do que à luz do capitalismo, que diz que Deus abençoa os ricos e amaldiçoa os pobres. Não precisa dizer mais muita coisa, né? Só que aí tem todo esse fantasma do comunismo. Né? Que fantasma de comunismo? Comunismo, meu nunca caro. Nunca ameaçou de vado, né? Me lembro de conversa de dois caboclos lá na roça. Compadre, estão falando muito no tal de comunismo. Você sabe o que é? Compadre, eu não sei não, mas só pode ser coisa boa, porque tudo de ruim já apareceu aqui, isso aí nunca apareceu. Olha aqui, o comunismo não é o paraíso na Terra. Aliás, eu escrevi um livro sobre isso, Paraíso Perdido, né? Dessa grossura. Falando das desventuras. Eu visitei a maioria dos países socialistas durante 33 anos e tudo. Agora, é muito melhor do que isso que a gente está vivendo aqui. Por quê? Porque todos têm assegurado pelo Estado a sua cesta básica mensal, a saúde é inteiramente gratuita, seja para o filho do ministro, seja para o filho do lavrador, a mesma cirurgia com a mesma sofisticação absolutamente gratuita, e a educação também é absolutamente gratuita. Cara, são os 3 direitos humanos fundamentais, são esses: alimentação, saúde e educação, pela ordem. Então, tem muitos problemas no socialismo? Tem, muitos problemas. Muitas vezes não tem pluripartidarismo, o governo autoritário, tem muitos problemas. Agora, que a dignidade das pessoas é muito mais valorizada do que no capitalismo, não tem a menor dúvida. Para um socialista é uma aberração ver um homem, uma pessoa, uma mulher atirado numa calçada pedindo esmola. Isso é uma aberração, sabe? Que acontece em São Paulo. Exatamente, eu nunca vi uma vaca faminta na esquina. E tem gente, né? Isso é uma aberração. Então a gente precisa acabar com a desigualdade social. Esse é o grande desafio da economia, acabar com a desigualdade. Todas as pessoas merecem ter uma vida digna. Não precisa ter igualdade total, mas que ninguém pode viver na pobreza, na carência, de jeito nenhum. Isso é inadmissível. Você tem uma frase do Mark Fisher, que é um dos estudiosos, que inclusive acabou se matando, do capitalismo tardio,
que ele diz que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Por que isso, velho? Por que Porque o capitalismo tem uma capacidade de se reproduzir muito grande, na medida em que ele controla o dinheiro. E o dinheiro corrompe, o dinheiro se impõe sobre os poderes, enfim. Essa acumulação privada da riqueza é um escândalo, né? É um supremo pecado na minha concepção teológica. Mas ocorre. Então, é um horror isso, sabe? Mas eu acho que o capitalismo vai acabar um dia. Como e quando, eu não sei. Mas, sabe, na história, se pensava que o feudalismo não ia acabar nunca. Durou 1000 anos, mas acabou, né? Então, há outros tipos de modelos sociais que tiveram fim, começo, meio e fim. E o capitalismo terá o seu também. Se for pensar nos 1000 anos, a gente está ainda nos 600 anos. Exatamente. Vamos pensar em 1492. Do capitalismo, nem 600. Do capitalismo, nós estamos a 200, 250 anos. Se for pensar no industrial, sim. Né? Industrial. Mas ali desde as cidadezinhas italianas, sim, né? Da manufatura e tal, Tem aí 600 e poucos anos. Exatamente. Se tiver mais 400 anos disso, não só sofreremos loucamente ainda, como as próximas gerações. Claro, as próximas gerações, exatamente. E o que você tem a dizer a essas gerações que estão aí chegando, inclusive nas redes, muitos desses jovens, até adolescentes ou pré-adolescentes, dizendo que a CLT, as leis trabalhistas, são, para quem tem, um sinônimo de fracasso, que elas xingam as outras crianças, você é um CLT. Por que essa demonização da proteção social do trabalho? Porque eles foram deseducados politicamente pelo capitalismo e acham que todo mundo só é independente, autônomo e bem-sucedido se for empreendedor. E quem tem CLT não é empreendedor, é trabalhador com carteira assinada. Isso é uma burrice, mas uma burrice total. Sabe? Não tem a menor lógica isso aí. É uma questão de dignidade ter carteira assinada, ter um trabalho, ter as leis trabalhistas me protegendo na minha atividade profissional. Isso, sabe, mas enfim, estamos cercados de ignorância, de bestialidade, e as pessoas ficam aí perdendo tempo nas redes digitais, achando que estão navegando, estão naufragando, perdem tempo, não aprendem nada, estimulam o ódio, a competitividade e estão jogando a vida fora. Né? As redes são ótimas? São, servem para muita coisa, mas tem um uso abominável. Tá viciante, abominável, exatamente. É como, sabe, se você entrar num cassino e jogar na roleta e ganhar uma vez, não entre de novo, porque a sorte não é toda hora que bate. Agora esse pessoal fica nessa roleta digital se matando, interminável. E as big techs nas mãos dessas grandes corporações que estão comprando. Né? E elas não existem nem para nos informar, nem para criar intercomunicação entre nós. Existem para vender mercadoria. Sempre falando e dizendo, e para não perder a oportunidade, está sempre indo para Cuba, fazendo uma série de trabalhos fundamentais. Eu fiquei pensando esses dias em você, quando eu te escrevi para você vir aqui no Provocação, te convidando novamente. Eu pensei, caramba, o que impede o Donald Trump de invadir Cuba, como os americanos já fizeram outrora? Já invadiram vários países, mas não invadem Cuba porque eles não são burros. Eles sabem que eles são capazes de derrubar governos, como derrubaram o governo do João Goulart aqui há 61 anos atrás. Mas não são capazes de derrubar um povo. A surra que levaram no Vietnã, um povo pobre, camponês, 8 anos de guerra. Esse povo venceu o exército francês e o exército dos Estados Unidos. A surra que levaram em Cuba, na tentativa de invadir a Baía dos Porcos, em 1961. A surra que levaram recentemente, há 3 ou 4 anos atrás, no Afeganistão. Então, eles são imbecis, mas não são tontos. A ponto de, sabe, vamos invadir Cuba. Invadir Cuba como?
se eles vão enfrentar um povo, não vão enfrentar um governo. Teriam que jogar alguma povo bomba resiliente. de arrasa quarteirão, né? Mas a bomba que arrasa quarteirão em Cuba é complicado para quem está a 1 hora de distância. Né? A distância entre Havana e Miami é a mesma do Rio para São Paulo. É 1 hora de voo. Muito perto, né? É, muito perto. Para os nadadores vai até nadando. Exatamente, até nadando. Então... Mas aí é evidente que mais do que o Biden, o Trump vai endurecer. Está endurecendo. O embargo. Tá aumentando. Embargo não, bloqueio. O bloqueio. Por quê? Porque embargo é o uso que os americanos fazem do criminoso bloqueio que eles mantêm sobre a ilha há 64 anos. Impedindo a ilha de ter medicamentos, impedindo a ilha de importar alimentos, impedindo a ilha de ter matéria-prima, impedindo uma série de coisas. Eles querem asfixiar Cuba, e não conseguem, porque é um povo resiliente, é um povo heróico, né? Não consegue. E o que você teria a dizer aos críticos de Cuba que tucanam as expressões, ficam usando eufemismos neoliberais? Fidel é um ditador, Cuba é uma ditadura e sempre foi. Por que não é? Eu tenho a dizer que assistam o filme do Eduardo Moreira, Vai para Cuba Comunista, né? Um documentário, eu não sei, deve estar no YouTube. Tá na plataforma do ICL, inclusive. Na plataforma do ICL, pois é, veja aí, sabe? Agora, sempre vão dizer mal, né? Aqueles que são de direita, aqueles que são envenenados na sua consciência pelo reino do dinheiro, do oportunismo, da corrupção, sabe, sempre olharão para um país como Cuba como um país ditatorial, etc. Isso por quê? Porque Cuba tem um partido único. Então é ditadura? Mas não é ditadura. Tanto que Cuba faz parte da ONU, Cuba faz parte da FAO, Cuba faz parte da Unesco, Cuba é um país... Aliás, diga de passagem, que tem um índice de felicidade muito alto e, ao mesmo tempo, o único país do terceiro mundo que criou 5 vacinas contra a Covid. O único. Incrível, né? Exportou vacina para o México, para a Venezuela, para o Irã e mandou médicos cubanos, porque Cuba tem excesso de médicos, para a Itália, porque médicos italianos não queriam sair de casa para atender os pacientes com medo de se contaminarem. Impressionante, né? A tenacidade e resiliência dessa formação humanista, né? Exatamente, Cubano é um povo muito feliz. Agora não, está vivendo muita dificuldade por causa do bloqueio, foi apertado pelo primeiro mandato do Trump, também mantido pelo Biden, e agora o Trump está apertando mais ainda. Então o povo está passando muitas dificuldades, inflação, carência de alimentos, sobretudo de combustível, né? Porque Cuba depende muito de energia importada, não produz petróleo, e não tem rios, não tem energia hidráulica, então agora que eles estão tentando fazer uma adaptação para energia eólica e solar, né? Mas estão vivendo muitas dificuldades. Mas como já passaram também por outros períodos assim, vão em frente. E você acha que eu fui uma vez só em 2013, inclusive com amigos que fizeram história comigo e tal, aí os historiadores jovens, com 30 anos, 28 anos, a gente foi, né? Vamos ver a revolução, né? Vamos ver qual é que é. Aí a gente brincava e quando a gente via algum luxo, além de toda essa... de uma certa camada de penúria, mas não de miséria, como você mesmo sempre diz. A gente, a revolução permite isso, né? Sei lá, as mansões na região lá das embaixadas. Mas o fato é que me impressionou muito a questão do turismo e de como muita gente que é médico formado, engenheiro formado, inclusive eu nunca vi tantos afro-cubanos ou afro-descendentes de africanos nas Américas com ensino superior, diferente do Brasil, que só recentemente começou esse processo. Claro. Então você vê lá o sujeito bem formado e tal, um acesso à universidade que o Brasil nunca teve. Mas esse turismo me incomodava porque eles começavam a ganhar em dólar e começavam a mudar de padrão. Então você tinha um médico ali que tinha um paladar, né, um restaurante na casa dele, começava a ganhar em dólar e você via uma disparidade brutal. Você acha que isso não vai acabar solapando Não, o risco é muito grande, mas Cuba teve que recorrer a esses métodos porque por uma questão de sobrevivência diante do bloqueio. Esse é o problema. E como é um país muito pequeno, né, do tamanho de Santa Catarina,
que tem 11 milhões de habitantes, tem um problema de emprego. Então, muitas vezes, por exemplo, na área médica tem excesso de médicos. Então, é comum que o médico, então, vá ser taxista, vá ser... Agora, não dá para comparar salário de cubano com salário de brasileiro. Por quê? Porque o cubano tem subsídio na alimentação, no consumo de energia, no consumo de água. Então, sabe, não existe morador de rua em Cuba. Não existe. Todo mundo tem sua habitação, mas também não existe ninguém que tem 5 casas para alugar. Isso não existe. Não tem essa... Não, a Revolução acabou com isso. Você tem 10 casas, 5 casas, escolhe uma, as outras são propriedade do Estado. E aí, é claro que os ricos chiam, o comunismo, horror. Que horror nada, cara, isso é justiça. Sabe? Justiça. O erro é a gente viver numa sociedade que permite as pessoas acumularem riqueza, enquanto outras padecem fome. Isso. Esse é que é o erro. Carlos Alberto Libânio Cristo, sempre dando aqui o recado que interessa a nós e ao mundo. Para não perder a oportunidade aqui, inclusive conheçam os cursos do Instituto Conhecimento Liberta. O próprio documentário Vai para Cuba, Eduardo, que o Frei Beto foi fundamental para que ele fosse produzido, abrindo as portas de Cuba para o ICL. E, então assista o documentário que está na nossa plataforma, os cursos livres, mais de 300. Tem documentário também sobre a Revolução dos Cravos, que eu tive a alegria de poder produzir junto com o pessoal de Portugal, os 50 anos da Revolução dos Cravos e da liberdade de Portugal. E o próprio curso do Frei Beto aqui, que envolve os evangelhos. Né? Então, conheça o Instituto Conhecimento Liberta. E, Frei, para terminar, o que é ser de esquerda? Olha, eu gosto muito da definição do Norberto Bobbio. São de esquerda todas as pessoas indignadas diante da desigualdade social. E são de direita todas as pessoas que acham normal a desigualdade social, que naturalizam a injustiça. Se você pensa que existir supermilionário, milionário, rico, classe média baixa, pobre, miserável, você é de direita. Agora, se você fica indignado porque esses seres humanos estão vivendo com tamanha desigualdade e a maioria na privação dos seus direitos básicos, você é de esquerda. Simples. É isso, Frei. Uma alegria na minha vida ter cruzado o seu caminho. Muito obrigado. E a sua poesia. Coragem. Tchau, gente. Beijo no coração. Muito bom. Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso: entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá. Provocação histórica.